Muito bem, marujos, no diário de bordo do episódio de hoje recebemos Adilson Luiz Gonçalves, da Secretaria de Assuntos Portuários e Empregos da Prefeitura de Santos, certo? E ele falou muito da relação Porto e cidade, mas ele trouxe curiosidades históricas que você nem imagina. Você acha que o Porto de Santos nasceu em Santos? Nasceu em São Vicente? Ou será que temos outras informações sobre isso? O que é o Porto Maldito? O que foi essa diferença aí do que aconteceu no passado? O que é pé de piloto? Né? E o que tem a ver o túnel, a ponte? Vai rolar túnel ou não vai? Vai ter Tecom, como chama? Tecom Santos Tecom 10. Santos 10. Sabia pista. que o STS 10 mudou de nome para Tecom Santos 10? Terceira pista da Imigrantes. Olha, relação da cidade com a educação da cidade. Então, assim, é um papo imperdível, você tem que assistir até o final. Fala, Marujo! Seja muito bem-vindo a bordo de mais um episódio do seu querido podcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. E eu quero agradecer você, nosso querido seguidor, firme com a gente. Estamos aí com mais de 50 mil inscritos no canal Tecnologia Portuária e aguardamos esses inscritos no podcast também, viu? Então segue a gente lá também, se inscreva e ativa o sininho do @podcastoficial, ok? Queridos marujos, também quero agradecer nossos apoiadores, porque sem eles não conseguiríamos sustentar essa estrutura, tá? Cada like que vocês dão nos ajuda muito, mas tudo isso aqui custa din-din. Então quero agradecer T2S, nossa querida patrocinadora master, foi a primeira que acreditou no projeto. É uma empresa que trabalha com software para o setor portuário há mais de 20 anos. Temos também aqui o Data Recintos, que também é um software que ajuda a monitorar as cargas e transmitir essas informações para a Receita Federal, para que o seu terminal não seja desalfandegado. E a Logcomex, que você já está cansado de conhecer, que é uma empresa que trabalha com Big Data, inteligência artificial para o setor de comércio exterior, tá? Então vale a pena conferir os nossos apoiadores, porque eles são feras no assunto. Sabe quem também é fera? Quem trabalha diretamente na Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego, certo? Então quero dar boas-vindas para o Adilson Luiz. Muito obrigada pela sua presença. Bem-vindo a bordo. É um prazer. É a primeira vez que eu vejo aqui com você e estamos totalmente à disposição. E também espero que essa conversa que a gente vai ter aqui agrade a quem nos assiste. Com certeza! É muito legal a gente ter aqui alguém que trabalha diretamente na prefeitura e tem outros trabalhos também que a gente vai falar, né? Para falar um pouquinho da nossa relação Porto-Cidade, que é tão desejada, né? Mas antes da gente falar disso, eu queria pedir para você falar um pouquinho da sua trajetória. Você sempre trabalhou com algum pezinho no Porto, algum pezinho na parte administrativa, ou você teve outros trabalhos aleatórios? Qual é a jornada do Adilson? Bom, vamos lá. Como histórico, meu avô era estivador. E ele foi um dos primeiros estivadores registrados quando o sindicato foi criado aqui em Santos. E, logicamente, a gente ouvia falar desse tempo dele, quando ele trabalhava. Ele chegou a ser contramestre e tal. Então, ele se aposentou como contramestre. Então, ele contava muitas histórias sobre o trabalho no Porto. Que legal. E, na época, se descarregava carros com um pau de carga. Nossa. E ele não tinha carteira de motorista, era ele que manobrava os carros em cima do navio. Meu então, ele falava isso com muito orgulho, porque e a gente ficava com aquela vontade de chegar. Como é que é uma operação de navio? E aí, o que aconteceu? Eu sou engenheiro estatutário, concursado da Prefeitura de Santos, entrei lá em 1989, comecei a lecionar em 1990 e parei de lecionar em 2021, como eu comentei com você agora em off, por problemas de saúde. Mas o que aconteceu nessa minha ligação, especificamente com a área portuária? Em 1994, teve um concurso para conferente de carga e descarga do Porto de Santos e eu entrei junto com outros 149, foram 150 no todos aprovados, inclusive 4 mulheres. Tá? E a gente começou a trabalhar direto com a parte de conferência de embarques e descargas de cargas de todos os tipos dentro do Porto. Foi um aprendizado muito interessante, até porque todo o curso preparatório para a gente poder iniciar a operação já foi feito justamente dando essa ideia geral do que era a operação dentro do Porto. E aí, então, em 2009, a Universidade de Santa Cecília, onde eu permaneço vinculado até hoje como pesquisador, ela criou o Núcleo de Estudos Portuários, Marítimos e Territoriais. Em 2005 foi criada a Secretaria de Assuntos Portuários da Prefeitura de Santos e ela foi a primeira do tipo criada no Brasil justamente com o objetivo de cuidar da relação Porto-Cidade no principal porto brasileiro, que legal. é o Porto de Santos, que é uma referência nacional, então nem fazia muito sentido você não ter essa participação. Sim. E em 2010, então, eu saí da secretaria onde eu estava dentro da prefeitura e fui para a Secretaria de Assuntos Portuários. E em 2013... a universidade, através de uma participação minha, de uma consulta que eu fiz,
ela se associou à Associação para a Colaboração entre Portos e Cidades, a RET, que congrega países europeus, latino-americanos e do Caribe. E justamente tratam dessa questão da relação porto-cidade. Então, desde então, a gente vem trabalhando com a área portuária. Hoje eu sou convidado do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, a gente interage muito com o Ministério dos Portos e Aeroportos, com o Ministério dos Transportes, com o Ministério da Economia. Tudo isso por conta dessa relação porto-cidade, porque a gente sabe que ela vai muito além da simples operação portuária. Ela tem uma importância estratégica para o país. Sim, com certeza. E aí hoje a Secretaria é responsável... Bom, antes de falar da Secretaria, deixa eu saber sobre a sua trajetória com relação a... O que te marcou de aprendizados por esses setores que você passou? Teve algum perrengue? Teve alguma história que marcou a tua vida? Olha, eu vou te dizer que na parte do trabalho como conferente de carga e descarga, a gente teve algumas Porque tensões. Isso era anos 90, né? Isso, anos 90, foi em 94. Teve algumas tensões porque nós entramos como força supletiva. Então, houve algumas tensões entre o pessoal que tinha acabado de entrar. Sim. Pra você ter uma ideia, dos 150, 80% eram engenheiros, inclusive politécnicos e do ITA. Eu também sou engenheiro de formação, sou formado no Santa Cecília, e todos eles entraram num concurso que, francamente, era um concurso de ensino fundamental, só que o critério de desempate para saber quem é que ia ser chamado ou não foi quantos filhos tem, qual a idade que tem, porque todo mundo teve notas lá em cima. Sim. Então, você vê, 80% de engenheiro, você tira uma ideia do que era. De todos que estavam lá, o que tinha menor formação estava terminando o colegial, para você ter uma ideia. Todos tinham cursos universitários. E ali a gente teve um pequeno problema, uma desavença, que depois foi solucionada quando o OGMO resolveu passar a maior parte do pessoal da força supletiva para o registro. E não sei se o pessoal sabe, no OGMO existem os cadastrados e os registrados. E aí a gente passou para o registro, então a gente passou a ter concorrência e igualdade sobre os postos de trabalho. Isso foi um probleminha que teve na época com relação a essa questão de relacionamento interno do sindicato. Sim. Tivemos um outro problema depois, que foi quando, em função da lei 8.630, a Autoridade Portuária de Santos deixou, na época a Codesp, deixou de ser operador portuário. Então, todo o pessoal que trabalhava com operação portuária foi passado para o OGMO. E aí os que eram, então, funcionários anotadores, que depois passaram a ser chamados conferentes de capatazia, foram incluídos também dentro do Sindicato dos Conferentes. Era chamado anotadores? A função inicial deles era funcionários anotadores. Aí depois mudaram para conferentes de capatazia, e aí eles foram incorporados ao Sindicato dos Conferentes. E aí foi também um período de transição que hoje... Vamos dizer assim, relativamente rapidamente a coisa foi apaziguada, mas foram os problemas assim que a gente teve um pouco mais de tensão em termos de cais, né, de operação de cais. Em compensação, no lado da prefeitura, a gente também teve um tempo em que houve um afastamento entre a autoridade portuária e a prefeitura. Foi um período em que as conversas, a relação não estava muito boa. Sim. Mas isso daí foi superado, foi um período de pouco tempo, coisa tipo 2, 3 anos, e aí logo em seguida a gente já teve uma aproximação novamente com a autoridade portuária, ao ponto de... Você sabe que teve uma época que eles pensaram em promover a desestatização do porto. Sim. E eles estavam preparando tudo para isso. E quase aconteceu. Né? Quase. Tanto é que uma das ações que eles tomaram, justamente para poder fazer isso, foi comprar as ações de outros dos que existiam na época. E o único acionista que não precisou vender, porque era uma questão já, vamos dizer assim, quase estatutária, foi a Prefeitura de Santos. Então a Prefeitura de Santos ela permaneceu como única acionista, além da autoridade portuária, uma acionista minoritária. E por conta disso, hoje a Prefeitura de Santos tem assento no Conselho de Administração da Autoridade Portuária de Santos. Eu exerci por 2 mandatos e agora quem está exercendo o mandato novo é o Vitor de Roses, que é um secretário adjunto da Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego. Entendi. Então foram muitas histórias aí nessa trajetória. Ah, tem muito. Eu não sou nenhuma criança, mas eu já tenho uma vivência razoável. Um pouquinho só de experiências. Né? E aí depois que você entrou para a prefeitura, o que mudou de trabalhar na operação do cais para trabalhar Não, eu já estava na prefeitura, eu fiz isso concomitantemente. Foi numa época em que eu trabalhava de manhã e de tarde na prefeitura e de noite e de madrugada na autoridade portuária, como conferente de carga e descarga. Então e fins de semana inclusive, tá? E naquela época, hoje você faz toda a escalação por meio eletrônico, né? Tinha na época tinha que ir na chamada parede. Né? Um posto de escalação.
Então você tinha que chegar lá às 6 horas da manhã para ser escalado até às 6h30 e depois ir correndo para o local de trabalho para render a turma do período anterior. E quando o porto passou a ser 24 horas, aí você já imagina como é que foi, né? Às vezes o pessoal dobrava, até a lei exigia um intervalo de 11 horas entre um período e outro. Mas eu, por muito tempo, eu fiquei trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e fins de semana. 24 horas por dia, 7 dias por semana praticamente, né? Ganhar a vida honestamente exige um pouco o seu preço, da parte né? física das pessoas. Exatamente. A conta vem depois, mais tarde, né? Mas enquanto tem gás... Veio para mim, mas agora eu já pisei no freio para certas coisas. Isso, tá certo. Também. Bom, aí eu gostaria que a gente entrasse no assunto Porto Cidade. Como que você enxerga, que você acompanhou várias transições, né, pela tua experiência. Como que você enxerga que era antes e como que tá agora? Quais são as perspectivas? Bom, para traçar um histórico, e provavelmente as pessoas não conhecem. Isso é legal. O Porto de Santos, ele já existe praticamente desde o início da colonização portuguesa. Existe uma controvérsia, até a professora Vilma Terezinha, que é confreira na Academia Santista de Letras, ela tem um histórico dizendo que quando o pessoal fala em Porto das Naus, em São Vicente, diz que não é bem assim, porque passar pela garganta do diabo, que é aquele espaço que tem, não é uma coisa muito simples. E que, na verdade, eles teriam aportado, desde a época do Martim Afonso, na ponta da praia, onde hoje seria o Museu de Pesca. Será? Só que por conta que na época já existiam ressacas, ataques de piratas e outras coisas mais, aí o Brás Cubas mudou para a área central. Isso foi tipo 1542, alguma coisa do tipo. E o porto passou a ter as suas operações ali naquela área, que era uma área abrigada, mas sem nenhuma infraestrutura. O que era o porto? Isso perdurou por muito tempo nas mãos de privados, tá? Eram trapiches, que eram os armazéns, e pontes de madeira que ligavam até as embarcações que atracavam. Então você tinha limitação de profundidade do canal, então não podia ser qualquer embarcação que entrava ali. Então você tinha que avançar bem para dentro do canal para poder atracar as embarcações da época. E isso valeu até o início dos navios a vapor, né? Aí em 1890, a imperatriz, 1888, a princesa Isabel, ela baixou um decreto para a federalização dos portos brasileiros, criar os portos organizados. E o primeiro porto organizado criado no Brasil foi o Porto de Santos. Foi feita a licitação, só que só em 1890 é que, efetivamente, o grupo vencedor, que tem dois sobrenomes famosos, que é o Gaffrey e o Guinle, eles assumiram, então, toda a parte da execução das obras do cais. E os primeiras centenas de metros do cais foram inaugurados em 1892. Então, hoje se comemora o aniversário do Porto. 2 de fevereiro. Em 2 de fevereiro de a partir de 1892. Que foi o organizado, né? O Porto organizado. Mas na época já tinha, por exemplo, acesso ferroviário por conta do café, você já tinha as imigrações de italianos, já tinha todas essas coisas que estavam acontecendo na região. E também teve uma questão bastante curiosa quando a gente teve esse início, né, do Porto Organizado de Santos, é que Santos na época tinha 25 mil habitantes. Quase todos concentrados naquela região do centro, onde hoje é o centro histórico de Santos. Sim. E essa região, ela tinha um problema seríssimo de saneamento. E nós chegamos a ter, no final do século XIX, cerca de 5, 6 epidemias simultâneas. Santos era considerado Porto Maldito. As tripulações desciam e, às vezes, elas iam direto para São Paulo esperando que fosse feita a operação de carga para depois eles descerem e ir embora, para não correr risco de serem prejudicados. Só que essa fama de Porto Maldito, ela se espalhou pelo mundo e o pessoal começou a ter receio de vir para cá. E o café, na época, já era a principal operação de exportação do Brasil, a pior fonte de divisas do Brasil. Então, a província de São Paulo, que na época não se chamava Estado, era província, junto com o governo federal, resolveram fazer um investimento em saneamento da região. E aí saíram os projetos dos canais e do sistema de esgoto, os canais projeto do Saturnino de Brito e o sistema de esgoto dos irmãos Rebouças. Por isso que tem a Praça dos Rebouças. Praça Rebouças, e existe também o coletor Rebouças, que depois fizeram, se não me engano, na década passada, fizeram uma continuação dele.
porque a gente tem em Santos o que a gente chama de sistema separador absoluto. A água de chuva vai para o sistema de drenagem, para os canais, para as tubulações, os bocas de lobo e tudo mais. E o esgoto ele é coletado num sistema independente. Então é fake news quando as pessoas falam que o esgoto das casas vai para os canais. Bem, isso acontecia por causa de ligações clandestinas. Aí no início da década de 90, houve um acordo entre a Prefeitura de Santos e a Sabesp, eles começaram a fazer um monitoramento, a busca de onde havia contaminação. E aí eles começaram a fazer, então, a investigação e obrigar as pessoas a fazer a ligação no sistema de esgoto. E uma das coisas que foi importante também nessa negociação é que eles recuperaram as comportas da praia, porque é uma coisa curiosa. Quando Saturnino de Brito ele projetou os canais de Santos, ele projetou um sistema de comportas lá na praia e intermediárias. Sim. Qual era a função dessas comportas intermediárias? Era acumular água, depois abria e ela ia lavando o fundo do canal. O que hoje você faz com retroescavadeira, na época era feito com sistema hidráulico. E se você ver fotos daquela época, a ideia era transformar Santos quase que numa Veneza, porque o pessoal utilizava barcos dentro do canal. Sim. E aí, no início dos anos 90, a Sabesp resolveu fazer a recuperação junto com a prefeitura dessas comportas. E essas comportas, eles fizeram uma análise do interceptor oceânico, que é uma tubulação que corre ao longo da Praia de Santos até a estação de tratamento ali no José Menino. E eles disseram, olha, nós estamos com capacidade ociosa, então nós vamos permitir que a água dos canais seja jogada diretamente no interceptor oceânico para não contaminar a praia. E aí, a única preocupação deles era com relação à quantidade de areia, porque poderia prejudicar o sistema de batimento que eles tinham lá de esgoto na estação de tratamento. Sim. E aí, hoje, o que acontece? Você só abre as comportas quando você tem risco de inundação na parte interna. E aí, essa água, que já não é tão contaminada quanto era há 30 anos atrás, ela vai para o mar. E aí, em cerca de um dia, já há uma melhoria na qualidade, na balneabilidade das praias. Então tem uma série de coisas aí que o Porto de Santos gerou como benefício para a cidade, porque se os canais não tivessem sido construídos, o Porto teria assistido a operação prejudicada e não teria tido a oportunidade da cidade se expandir em relação à orla. Sim, verdade. E tinha quanto? 25 mil, você falou? Tinha 25 mil hoje, a gente tem 433 mil. Só essa pequena diferença de 400 e poucos mil. Fora de temporada, né? Porque quando vem temporada, mas é uma coisa curiosa, né? Porque a maioria do pessoal que vem de temporada, Santos é bem frequentado. E hoje está com uma quantidade de leitos de hotel bastante grande. Se não me engano, está em torno de 6 mil leitos. E o pessoal vem para cá. A gente tem centro de convenções, até mais de um. Então, o pessoal já tem uma série de coisas que são feitas aqui, que tem o turismo de negócios, tal, essas coisas todas, além do turismo natureza, praias e tudo mais. Mas esse pessoal vai muito também para o litoral norte e para o litoral sul. Daí a importância de a gente ter melhoria nas ligações terrestres entre o Planalto e a Baixada. Exato, e tem a questão dos cruzeiros também, né? Até nisso a gente está mexendo, Ju, na nossa secretaria. Então vamos lá, o que você pode trazer de novidades do hoje? Esse histórico foi sensacional. Acho que muita gente não sabia dessa questão do Porto Maldito. A gente tem um vídeo aqui, mas já faz um tempo que a gente falou um pouquinho sobre isso. Tem um site na internet, chama-se Millennium. Millennium, sim. Quem quiser conhecer um pouquinho dessa história antiga, pode ver lá. Inclusive, qual foi a evolução do Porto, porque o Porto ele foi privado entre 1890 e 1980. Era a Companhia Docas de Santos, dos Gafé Greenlee. E aí, depois de 1980, que ele voltou a ser federalizado. Na verdade, ele já era federalizado no início, mas ele foi feita uma concessão. Sim. Que é essa concessão de 90 anos. E aí, a partir de 1980, foi criada a Codesp, tá? E ela passou, então, a fazer tanto a operação quanto a administração do porto. E aí, a partir de da Lei 8.630, é que foi definido que ela ficaria apenas com a administração e que a operação seria toda privada, porque havia necessidade de investimentos. Eu mesmo cheguei a pegar uma época que ainda era a Codesp que administrava, que os guindastes, você tinha 10 guindastes e só 2 funcionavam. E mesmo assim com limitação de carga. Nossa. Então aí houve essa obrigatoriedade, existiram impactos sociais muito fortes por conta dessa modernização, muitos postos de trabalho foram reduzidos ou eliminados. A gente ainda convive isso, essa discussão que está tendo no projeto de lei 733/2025, que fala sobre
a lei de portos, né, para substituir a 12.815 de 2013, que é que está em vigor. Sim. Ali tem toda uma polêmica em relação a como é que fica a questão da força de trabalho. Então é uma discussão que está em curso, já existe uma comissão criada no Congresso Nacional para tratar desse projeto de lei. E na nossa secretaria a gente fez várias contribuições com relação a esse projeto, colocando as nossas preocupações e algumas sugestões. Interessante, muito bom. É importante, né, contar com essa participação e essa contribuição, porque senão cada um fica no seu quadrado, ninguém sai do lugar, né? Se a principal cidade portuária do Brasil não se manifestar a respeito de relação porto-cidade, quem é que vai se manifestar? Olha aí. Deixa eu aproveitar que você tocou no nosso tema-chave. Relação Porto-Cidade, vou fazer algumas perguntinhas dos nossos marujos para você, tá? Perguntaram aqui no nosso Instagram como que a Prefeitura de Santos enxerga a relação Porto-Cidade hoje, o que falta para melhorar? Porque você já deve ter viajado para vários portos e conhecido várias realidades, né? Eu só fui para poucos, mas eu fiquei impressionada com como é a relação de Hamburgo, no Porto de Hamburgo, em como todo canto que você vai tem alguma coisa de carinho, de amor com o Porto. Eles amam o Porto de uma forma que eu falo, gente, Santos é tão sensacional, por que a gente não tem esse amor todo? Você vai em qualquer lugar, você tem negócio de âncora, um negócio de não sei o quê, a imagem da silhueta do Porto, e um chaveirinho, e um imã, e a gente não encontra aqui com essa facilidade, né? Tem restaurantes temáticos com nomes de coisas do Porto, sabe? Eu vejo muito, assim, as pessoas, os cidadãos apaixonados pelo Porto lá fora, e aqui eu sinto muito essa falta. Eu lembro de 1 ou 2 restaurantes que tem tema portuário, assim, não tem um distanciamento natural dos cidadãos? Olha, eu posso dizer para você que tem certas cidades que têm algumas características bem diferenciadas. Porque o Porto de Santos, hoje, ele tem uma extensão de cais enorme, tem vários berços, tá? E ele movimenta, no ano passado, ele fechou com quase 180 milhões de toneladas. Tá? Isso, embora eu coloque hoje na condição de 39º, 40º porto do mundo, se a gente for agora com essa implantação que está sendo estudada do Tecon Santos 10, a gente vai chegar provavelmente lá entre os 15 primeiros, tá? O STS 10, né, que falam. Na verdade, ele mudou de nome, né? Eles mudaram justamente para não configurar com o anterior. Então é Tecon Santos 10 agora, tá? Santos 10, mas ele basicamente é o STS 10 das versões anteriores. Então eu tive recentemente em Itajaí. Lá é diferente, por quê? Porque você não tem porto em toda a extensão. Você tem uma faixa lá que é muito mais aberta, que a gente chama de frente marítimo, que é muito mais aberta a conexão com o canal. Sim. E você vê um monte de barzinhos colocados, com música ao vivo, quer dizer, é um ponto mesmo do pessoal estar lá para ver o cais e não sei o quê. Tem muitos bairros próximos à linha d'água, ao rio Itajaí-Açu, então eles têm uma convivência mais próxima. O que prejudicou para a gente, do lado, principalmente aqui de Santos, né, que o pessoal chama de margem direita, é justamente você já ter toda a área ocupada pelo porto. O porto ele foi expandiu para o Sabuó, expandiu para a Ponta da Praia, e a gente não tinha esse que a gente chama de frente marítimo, waterfront em termos internacionais. Você citou o caso de Hamburgo. Eu acrescento Antuérpia e acrescento Rotterdam. Mas existe uma diferença muito grande entre Santos e essas cidades. Os portos de Rotterdam, Hamburgo e Antuérpia são portos municipais de países relativamente pequenos em relação ao Brasil. Então, eles têm um poder de decisão sobre isso diferenciado. Itajaí também teve um problema agora recentemente, porque era uma delegação ao município. E ele provavelmente vai ser transformado em federal também por problemas de administração que não vamos entrar no mérito aqui, mas que estão sendo equacionados. Então, o que acontece? Nós não tínhamos mais essa ligação. A única visão que o santista tinha, e isso vale também para o pessoal do Guarujá, que tinha do porto, era a visão da entrada do canal. Sim, lá na ponta da praia. Exatamente. Então você não via, por exemplo, como é que era uma operação portuária. Você não tinha uma conexão mais com a movimentação de navios e aquele trabalho, aquelas luzes acesas, que é uma atmosfera fascinante. Você olha aquilo, é uma coisa que entusiasma você de trabalhar. Você vê aquilo lá, parece às vezes que você está num outro planeta de tão bonito que é você ver aquela operação toda, aquela movimentação de pessoas, de cargas e tudo mais. O que gera também alguns problemas para a cidade, que é aí que entram os conflitos, né? Então, a gente teve, sim, alguns problemas, alguns momentos de distanciamento. A partir de 2005, que foi quando criaram a Secretaria de Assuntos Portuários da Prefeitura de Santos,
passou a ter um contato mais próximo com a Codesp. A gente teve um período de distanciamento, tá? E depois a gente recuperou essa ligação. Começou na época em que o Casimiro Tércio foi presidente, depois continuou com o Biral e agora continua com o Pomini. E se a gente quiser ver qual foi o melhor exemplo dessa melhoria de relação Porto-Cidade, é o Porto Valongo. Ah, legal. E não é só isso. Além do Porto Valongo, que é um waterfront, hoje costumo fazer caminhadas pelo centro da cidade por questões terapêuticas. E aí hoje eu resolvi subir o bulevar e atravessar o bulevar até o Parque Valongo. Que acabou de inaugurar, né? Que foi inaugurado, se não me engano, dia 26 agora. E eu subi por ali, caminhei pelo coisa e voltei pela escadaria. Sim. Que inclusive logo vai ter também uma passarela para ciclistas lá. Ah, legal. Que é um problema sério. Hoje Sim. mesmo eu vi o pessoal subindo com bicicletas e descendo, é complicado. É sofrido. Principalmente pessoal mais jovem, crianças assim, Sim. eles não conseguem nem segurar direito a bicicleta. Muito íngreme. Então, isso aí já são exemplos. Só que além desses exemplos, que é uma coisa que a gente fala, nós precisamos divulgar muito, porque na verdade o que falha, às vezes, é você divulgar Sim, o que já essas iniciativas. Então, vários terminais portuários de Santos, dentro de um processo que a gente tem dentro da prefeitura chamado Estudo de Impacto de Vizinhança, vários deles já contribuíram significativamente para melhorias na cidade. Seja na construção de escolas, de postos de saúde, de reurbanizações de áreas. Então, já houve contribuição significativa desse pessoal. E então a gente tem hoje uma atmosfera, um clima de relacionamento na relação Porto-Cidade, que é um clima muito bom, muito próspero e que nos aproxima, inclusive, do governo federal. Porque a grande diferença entre os portos de Hamburgo, Antuérpia e Rotterdam é que o Porto de Santos ele é federal. E aí a gente tem, talvez hoje o maior desafio que a gente tenha dentro da relação Porto-Cidade é o planejamento urbano portuário conjunto. Ou seja, a lei de uso e ocupação de solo, o plano diretor do município, está conciliando e vice-versa com o plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santos. Sim. Isso aí já está tendo evoluções positivas, tá? As discussões sobre expansão de poligonal são feitas com a participação da prefeitura. Lógico que a gente não consegue resolver 100% dessas diferenças, mas pelo menos o diálogo existe, tá? Legal. E Tem um canal aberto, né? é como um casamento, a gente tem que negociar para a coisa prosperar e ser longeva. Sim, cada um tem que ceder um pouquinho, Exatamente. né? Fazer adaptações na rotina. Tem que ser um ganha-ganha. Exato. Tem que ser um ganha-ganha. Exato, porque eu acho que quanto mais, porque assim, como professores, né, que você também é professor, né, a gente nunca deixa de ser, muitas vezes os alunos perguntam, tipo, nossa, meu sonho é trabalhar no Porto, como é que eu faço? O Porto parece uma coisa tão distante, eu falo, gente, tá do outro lado do muro, né? Então, o Porto Valongo, né, o projeto do Valongo, acho que ele tá aí para ajudar nessa aproximação, porque fora isso, as pessoas só vinham ao Porto por trás de uma parede de containers, né? Porque tem o porto, aí tem um terminal cheio de containers e aí vem a cidade, vamos dizer assim. Né? Isso é um ponto. O outro ponto é a questão de justamente você criar a noção de cidadania. Sim. De que você está numa cidade portuária. O que vale para Santos, o que vale para Cubatão, o que vale para Guarujá e futuramente, segundo o que eles estão pensando em fazer, que é a ampliação da poligonal, talvez para São Vicente e para Praia Grande. Ainda não está aprovada a nova poligonal, mas existe essa expectativa, essa perspectiva, que é a questão da educação. Exatamente. Como é que você faz para melhorar a imagem do porto perante a cidade e da cidade perante o porto? Existe uma entidade internacional chamada European Seaports Organization. E tem um decálogo de orientações sobre como o porto pode melhorar a sua imagem perante a cidade. Olha. Recentemente, a Autoridade Portuária, junto com a Secretaria de Educação, firmaram um acordo para colocar a lente portuária dentro da educação, do sistema educacional do município. Legal. A nossa própria secretaria, ela atua nessa questão de dar palestras e apresentações falando sobre essa questão da relação Porto-Cidade, da importância dela. Algumas secretarias foram criadas em outras cidades, secretarias do tipo, em outras cidades do país, e vieram nos conhecer para saber como é que a gente trabalhava com isso. Legal. E aí o que acontece? Eu, quando tinha, na época se chamava primeiro grau, que seria o ensino fundamental, nos nossos livros de história e de geografia, o Porto de Santos estava lá. Então a gente aprendia qual era a importância do porto, o que se exportava por aqui. Legal. Então a gente tinha essa noção desde os tempos de escola. Sim.
Eu não fiz uma visita ao Porto naquela época, mas hoje as escolas podem visitar o Porto. Olha. Eles têm um programa que o pessoal faz lá um agendamento, levam as escolas, eles passeiam de barco dentro do Porto. Nossa, sensacional. Então, Legal. é importante que o Porto se abra para a população justamente para eliminar essa resistência, essa noção antiga de que o Porto estava de costas para a cidade e Isso. vice-versa. É por isso que a gente fala, tem que ser um ganha-ganha. E nesse ponto, o planejamento conjunto, ele ajuda nesse processo, porque evita conflitos entre a cidade e o Porto e vice-versa. Exatamente, exatamente. As pessoas conhecendo vão, né? Quando a gente conhece mais, a gente gosta mais. E a gente Exatamente. cuida, ajuda a cuidar também, né? Agora, você imagina, um navio de 366 metros de comprimento, daqui a um pouco vai entrar de 400. Os navios da Marinha que entram, os navios de cruzeiro. Sim. Tudo isso que vai acontecendo e todas as coisas que a gente vê que o Porto está favorecendo que aconteça, a ligação Santos-Guarujá, que é uma coisa esperada há 100 anos. Temos essa pergunta aqui. Novas ligações Planalto-Baixada. Sempre perguntam, ó, você acha que vai rolar mesmo o túnel Santos-Guarujá ou vamos esperar mais 100 anos? Olha, eu acho que, infelizmente, essa questão do túnel ela vai ser afundada, porque os módulos vão ter que ser colocados lá embaixo. Tá? Gostei Então, da na verdade, o que a gente tem? Na época até o pessoal brincava quando falavam de túnel e ponte, eu falava, eu sou túnel até debaixo d'água. Tá? E realmente... Por quê? Porque o que acontece? Quando você faz uma ponte, eu vou te citar um exemplo de um projeto antigo chamado Projeto Prestes Maia, feito na década de 40 por um engenheiro arquiteto chamado Francisco Prestes Maia. E ele fez um estudo para a Baixada Santista em que ele previa já 3 ligações entre as duas margens do canal. Na época, Guarujá ainda era Santos, para você ter uma ideia, tá? E ainda pertencia a Santos na época. E uma das ligações que ele propôs é justamente essa onde o túnel está sendo proposto agora. E seria uma ponte móvel. Daquela que Sim. se abre para os carros Se passarem. essa ponte tivesse sido implantada, já teria sido demolida. Por causa da altura dos navios. Não, por causa da largura. Da largura dos navios. Ela era uma ponte, só o tramo central seria aberto. Entendi. E hoje você tem uma circulação de mais de 5 mil navios Sim. por ano. Imagina você tendo essa circulação com uma ponte móvel. Tá? Então, não daria certo. Então, de certa forma, tá, não vamos exagerar também, mas até foi bom não ter saído certas obras que foram pensadas anteriormente, porque elas provavelmente já teriam criado problemas. No mundo inteiro existem pontes que estão sendo demolidas justamente por causa disso. As embarcações aumentaram. Sim. E o que acontece? Se a gente tivesse feito uma nova ponte, como aquela que estava sendo inicialmente proposta... Vou falar de 2 pontes. Aquela estaiada, a maquete, Sim. e aquela outra dos fundos, que estava sendo estudada para ser feita ali na região da Alemoa, Saboá, esse pedaço todo. Elas poderiam criar, no futuro, restrições a embarcações. Hoje, as maiores estruturas oceânicas existentes são as plataformas de petróleo. Elas chegam a ter mais de 1,80 m de altura. Se amanhã ou depois eu quiser colocar aqui, por exemplo, uma base de apoio offshore ou de manutenção de plataforma de petróleo, elas não passariam para ir, por exemplo, até a região do canal do Piaçaguera, para fazer uma manutenção na Uzi Minas, se fosse o caso, ou coisa parecida. Então, você não criar uma barreira aérea é importante. E o túnel ele tem outra vantagem. Além de ele será executado numa profundidade que permitirá que embarcações de maior porte entrem no Porto de Santos. Então, assegura que a gente tem embarcações maiores, com maior capacidade de carga, circulando no Porto de Santos. E a outra, está previsto que o linhão de Itatinga, que é aquelas fiações que passam no alto do morro, ali na região do Concais, no alto por cima do canal, na região do Concais, seja enterrada junto com o túnel. E aí você vai remover a única barreira aérea que tem, e isso abre a possibilidade de você trabalhar com outros tipos de serviços aqui. Eu tive a semana passada no SP Offshore 2025, e lá eles falaram que eles têm a intenção de trazer mais atividades de supply boats, que são aqueles navios que fazem apoio para as plataformas, e de trazer, inclusive, estaleiros de manutenção para cá. Pensando na possibilidade de implantar aqui estaleiros de manutenção. Até aproveitando as instalações já existentes. Então, a construção do túnel, ela já está prevista, a licitação dela agora para o 2º semestre. Tem um prazo de 5 anos para a elaboração de projetos, as desapropriações que serão necessárias, se forem necessárias, e na quantidade em que forem necessárias, já prevendo indenizações que sejam compatíveis com o mercado
todo e não só aquelas indenizações tipo o valor venal. Então, isso já está sendo pensado e a ideia é que depois desses 5 anos ela já esteja concluída, em operação, com mais 25 anos de duração da concessão, que são 30 anos no total que está previsto. E o importante no meio disso tudo é que o projeto não é um projeto fechado. Ele é uma sugestão de projeto que foi utilizada para ser feito o orçamento. Quem vencer pode vir com soluções que sejam soluções, inclusive, mais rápidas e menos custosas. Então, a gente pode ter esse túnel talvez funcionando num prazo inferior a 5 anos. É o que a gente torce para que aconteça. Entendi. Desde que mantenha a segurança. Não, essa é a ideia. E vai ter 3 pistas de cada lado, vai poder circular VLT por dentro, vai ter espaço para pedestres também caminharem. A proposta é uma proposta interessante. Sim. O grande problema que tem hoje é os impactos nas áreas terrestres do lado de Guarujá e de Santos, que vão ter que ser melhor equacionados. E teve não sei se você está por dentro desse projeto também, mas teve um estudo sobre o impacto na questão do ecossistema marinho ali? Você vai ter O túnel, a parte enterrada, ela já está licenciada. Eles só fizeram uma renovação do licenciamento. Porque o projeto original, eles seguiram mais ou menos o mesmo traçado e localização, é o mesmo de 2013, quando teve aquele projeto do DERSA. Então, eles aproveitaram aquilo justamente para facilitar a renovação do licenciamento, ou a revisão do licenciamento. Então, aquela região já está prevista isso. Agora, logicamente, a operação ela vai envolver certos cuidados. Você vai ter que fazer uma escavação bastante profunda para poder assentar os módulos. Vai ter alguma interferência na operação do porto durante o assentamento dos módulos. Então, tem toda uma coisa que vai ter que ser feita uma logística adequada para reduzir o máximo possível os impactos negativos da implantação do túnel. Sim. É aquela velha história, não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Faz sentido, né? Mas se é pelo desenvolvimento da cidade e tem um estudo de avaliação do impacto ambiental com compensação, sim. Aí é interessante. E tem também uma preocupação com relação a construção do túnel limitar a profundidade do canal. Então, tentaram fazer alguma modificação de elevá-lo um pouquinho, porque quanto menos profundo ele for, menos impacto ele tem na área terrestre. Só que o pessoal chegou à conclusão, e já era um estudo de 2015, se eu não me engano, feito pela USP, que a profundidade ideal do Porto de Santos seria em torno de 17 metros. Algo que já tinha sido pensado lá atrás, em 2010, para você ter uma ideia. Tanto é que teve até um projeto, Santos menos 17 e tal, que era justamente pensando já em chegar nessa profundidade que já asseguraria uma condição melhor de operação. No túnel, a gente chama de geratriz superior a parte superior do túnel, ou seja, a parte superior do concreto, tá? E ele vai estar, segundo o que foi apresentado, a menos 21 metros. Ou seja, ainda haverá a possibilidade, que aí você tem que ver a viabilidade econômica, porque você tem que ver quanto é que o porto vai ganhar em termos de operação se ele ampliar a dragagem de aprofundamento, porque quanto mais você draga, mais você tem que fazer dragagem de manutenção. Então, a dragagem de aprofundamento é uma coisa, a dragagem de manutenção é outra. Sim. Então, daria para ir até além dos menos 17 metros. E a gente poderia ter embarcações de maior porte. Porque hoje, o grande problema do porto onde ele está instalado é justamente a limitação de profundidade do canal, a limitação de calado de embarcação. Mas a própria autoridade portuária já está fazendo estudos sobre navegação em lama fluida. Ou seja, você consegue navegar ainda mais baixo do que o que hoje o calado limita, que hoje o calado é em torno de 13,4 metros. Tá? Calado, para quem não sabe, calado é a distância da linha d'água até o fundo do navio, que é diferente da profundidade, que é da linha d'água até o fundo do canal. Sim. Então, o calado não é o canal. Tá? Canal é o meio físico e o calado é da embarcação. A gente tem que explicar isso, que às vezes o pessoal fala errado, né? Não, a gente faz isso. Olha, até o pessoal da área técnica às vezes se confunde. Tá? Mas quem tem profundidade é o porto, do canal, né? é do meio de navegação. E o calado é do navio, tá? E a diferença entre um e outro a gente chama de pé de piloto. Olha que bonitinho o nome, né? Pé de piloto. Faz todo sentido. A gente não fala pé direito para casa. Então, por que eu não posso falar pé de piloto dentro d'água? Então, a gente tem toda essa possibilidade ainda de ampliar, desde que economicamente seja viável. Porque sempre o grande problema tem uma curva que é a curva de investimento e a curva que é a curva da despesa. Do investimento e da receita. A hora que os dois se cruzam, é a hora que você tem que dizer, opa, chegamos no limite. Sim. Agora, se
se você tiver um aumento previsto de receita de movimentação que justifique uma dragagem de aprofundamento, aí então você vai optar por fazer um aprofundamento um pouco maior. E portanto, você falou de receita, fiquei curiosa. Então vai ter um pedágio para quem quiser passar? O pedágio vai ser compatível, desde o início já está sendo discutido, compatível com o sistema de balsas. Essa é a proposta. Tá? Por isso é que o governo federal e o governo estadual estão pondo dinheiro na construção. A maioria do dinheiro vai ser do governo federal e do governo estadual em partes iguais e depois vai ter a parte do setor privado. Porque se fosse feito tudo pelo privado, o investimento não se pagaria nem em 35 anos. Não teria retorno. Caramba! Porque o custo é elevado. Então, e tem gente que tá preocupado com relação à questão da Dersa. Fala, e aí, vai acabar as balsas então? Porque todo mundo vai atravessar o túnel, a Dersa vai sair perdendo? Não, vamos lá, a Dersa não existe mais, ela foi extinta. Hoje quem cuida da parte das balsas é o Departamento Hidroviário de São Paulo. O pessoal continua falando, né? Não, é que é a questão da força do hábito. Né? Até hoje o pessoal fala em Dersa também no sistema de imigrantes e Ecovia já há mais de 20 anos ou mais até de 20 anos. Então, já está tendo agora uma licitação para o sistema de balsas. Quer dizer, ele vai ser feita uma concessão do sistema de balsas ao longo de todo o estado de São Paulo. Todas as travessias existentes, Ilha Comprida, Bertioga, São Sebastião, tudo está dentro de um pacote de licitação que está sendo refeito agora, porque anteriormente ele não teve uma boa evolução. E, logicamente, vai ter um impacto na operação de balsas com relação ao túnel, porque você vai ter uma migração de quem hoje usa a balsa para o túnel. No túnel você não vai ter problema de neblina, você não vai ter problema de interrupção por passagem de navio. Se você lembrar, quando teve um navio 366 que entrou aí, eles interromperam por quase 2 horas a circulação das balsas. Depois eles disseram, não precisava de tanto, reduziu. Mas essa questão da logística do porto, ela tem que ser muito bem equacionada para que não haja problemas, que é o caso do túnel, para a implantação dele, e também vai melhorar muito a circulação para quem vem para a cidade entre as duas margens do canal. Legal. Inclusive, a gente fez um vídeo recentemente sobre balsas, curiosidades de balsas pelo mundo, e eu não sabia, quando estava escrevendo o roteiro, que a gente viu. Falou, nossa, a travessia Santos-Guarujá é a maior do mundo em volume de veículos. Outra coisa interessante, a proposta dessa licitação nova é que todas as embarcações sejam elétricas. Ah, é? É. Então também tem uma preocupação ambiental que está sendo colocada nisso. E é também uma questão importante porque é um desenvolvimento de tecnologia. A gente já tem gente aqui no Brasil com capacidade para fazer embarcações elétricas. Sim, se tem um país que tem tudo para usar essa geração de energia limpa é o Brasil, né? Sim. Perfeito, muito bom. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui interessante. Olha, então da relação porto-cidade aqui já falamos. Temos questão de custo, mas eu não sei se está dentro do seu escopo, né? Tem noção de quanto vai ser, quanto vai custar esse pedágio? O túnel para passar pelo túnel. O pedágio, a proposta é que ele se mantenha no nível do pedágio hoje praticado pelas balsas. Sim. Tá. Aí depende, né? Porque você sabe que o pedágio varia em função de questão de número de eixos, essa coisa toda, tá? E ali vai ser uma diferença, que hoje, por exemplo, não transita caminhão pelas balsas, caminhão de grande porte. Sim. E, em tese, ele vai poder transitar por dentro do túnel. Então, a ideia é que seja um pedágio compatível com o sistema de estradas. Legal. Então, não seja nada absurdo. Imagina, se você tivesse que tornar ele factível para um investimento direto na iniciativa privada, o pedágio seria astronômico. E não seria aceito de forma alguma. Tá? A pessoa ia preferir continuar usando o sistema de balsa. Então, você tem que criar uma alternativa vantajosa. E qual é a vantajosidade dessa alternativa do túnel? Chegar mais rápido e menos dependente de mudanças do clima. Sim. A obra em si, para você ter uma ideia, o orçamento mais recente, que foi atualizado, porque ele tinha sido feito uma época, foi atualizado para mais próximo agora. Então, já teve influência de inflação, aumento de custo de produtos e tudo mais. O custo está estimado em 6,8 bilhões de reais. Bilhões. Uma parte vai ser iniciativa privada, pequena, porque a gente chama a parte do investimento em assentamento, em construção, a gente chama de CAPEX. E depois, então, quando entrar em operação, que aí vai ser totalmente por conta da concessionária, é o OPEX, tá? Então, o CAPEX vai ser bancado por esses 6,8 bilhões de reais. É um baita do investimento. Mas se você parar para pensar, quase tudo que se ouve agora é nessa faixa de 6 bilhões. Terceira pista de imigrantes, 6 bilhões. Nossa. Tecon Santos 10, 6 bilhões. Quer dizer, está tudo nessa faixa. Parece que até inventaram de fazer os números serem mágico, iguais. Mas o que a gente tem que ter em mente, e além dessa questão da melhoria da mobilidade regional,
nós temos uma região metropolitana que é totalmente diferente das regiões metropolitanas do Planalto. Lá a expansão é radial, ou seja, vai se expandindo em todas as direções. Proporcional. A nossa, ela tem a barreira da Serra do Mar. Então, ela é longitudinal, o que cria maiores dificuldades para você ligação entre Peruíbe e Bertioga, por exemplo, tá? Então, nessa condição que você tem de fazer esse investimento, você vai estar possibilitando, então, uma melhoria da circulação. A terceira pista da Imigrantes também vai melhorar isso. Hoje já se fala em linha verde, que seria uma quarta ligação. O governador já falou na ligação de Parelheiros, que também está parada há mais de 60 anos sendo discutida, que ligaria direto com o litoral sul. Mas já teve os investimentos, por exemplo, na rodovia dos Tamoios, que melhorou para o litoral norte. Então, a gente tem que ter em consciência que gasta-se dinheiro, sim. Mas, às vezes, você perdeu a oportunidade de fazer, demora muito mais para acontecer, vai custar muito mais caro. E tem um amigo meu, que provavelmente reproduziu essa frase de outros conhecidos dele, que diz que o custo do não fazer é muito maior do que o custo do fazer. Legal. Tá? É isso mesmo. E essa terceira via vai rolar? Já está, agora eles pretendem fazer a licitação da obra em 2026. Tá? Então agora deixou de ser uma ideia, passou a ser já uma proposta e já está sendo estudado pela Ecovias. Sim. Porque quem define toda a questão do transporte terrestre no estado de São Paulo, nas vias que são geridas pelo governo do estado, é a Artesp. E ela já passou, já aprovou, já foi para a Secretaria de Parcerias e Investimentos do Benini e já voltou com autorização para a Ecovias fazer o estudo. Assim como a Ecovias já está estudando também o viaduto dos fundos da Lemoa e está estudando o novo acesso à margem direita também do Porto de Santos. Então a gente tem muita coisa interessante vindo por aí. Caramba, bastante mudanças, né? Vamos enfrentar. Sim. E os recursos com relação à terceira via é licitação. Licitação. E o do túnel Também. também. Tá. Vai ser feita uma licitação internacional. Já fizeram pesquisas, fizeram um roadshow fora do Brasil e identificaram também que tem várias empresas internacionais interessadas. Com certeza. Por que a gente precisa, de certa forma, dessa participação de empresas internacionais? Porque nós não temos experiência na construção de túneis subaquáticos. Essa experiência ela já existe pelo menos desde a década de 1990 na Europa. Hoje, por exemplo, o pessoal foi fazer visitas de experiências mais recentes. Mas a gente já tem uma experiência da década de 90 do complexo de Øresund, que liga a Dinamarca à Suécia. Que parte é ponte e parte é túnel. Sim. E o túnel foi executado exatamente do mesmo jeito que se pretende executar aqui. E Acho que esse aqui é o maior do mundo, não? Não, o maior do mundo é esse que está sendo feito agora, ligando a Suécia com a Alemanha. Sim. Provavelmente ele vai interligar com a Dinamarca, porque deve ser uma continuidade desse sistema já existente. E tem uma outra obra, quem quiser, tiver interesse em ver, tem no Mega Construções do Discovery Channel e já pode ser visto inclusive no YouTube, Da China. que é o aeroporto de Hong Kong. E lá no aeroporto de Hong Kong eles tiveram que fazer, o aeroporto de Hong Kong ele foi construído distante da cidade. Sim. E tiveram que fazer uma ligação com a cidade. E essa ligação inclui um túnel nos mesmos moldes que vai ser feito o túnel aqui ligando Santos a Guarujá. Então vocês podem ver esse vídeo aí que é muito interessante e mostra uma parte dessa obra é justamente o túnel. A gente mostrou um pouquinho dele no nosso vídeo sobre a maior ponte, uma das maiores pontes que a China construiu para interligar Shenzhen. Não, mas no caso é túnel, né? Mas essa ponte aí... Sim, mas ela também tem um trecho, tem um trecho de túnel. De túnel submerso. E o importante que tem no meio desse processo também é a questão da transferência de tecnologia. Sim, porque já tem a expertise, né? A engenharia brasileira vai assimilar essa tecnologia e vai passar a ser uma executora de obras. Exatamente. Porque ela vai ter agora uma Nós já somos muito bons em pontes e túneis. Só que nunca fizemos um túnel subaquático nesses moldes. Tá? E agora a gente tem inclusive a concorrência, porque diz que também querem fazer um túnel subaquático entre Navegantes e Itajaí. Ah, é? E eles estão dizendo, vamos terminar primeiro que o de você. Vamos ver. O nosso já está licitado. Olha, Ou vai ser licitado, tá? Em caminhos de licitação. Vamos apostar a corrida para ver quem chega primeiro. É uma corrida extremamente saudável. Essa é. Todo mundo sai ganhando, né? Só. Respeitando as regrinhas, né? Ambientais, regulatórias, etc. Todo mundo sai ganhando. O que a gente não pode ter, porque o que acontece? Quando você fala em desenvolvimento sustentado, o conceito atual de desenvolvimento sustentado é equilíbrio entre aspectos ambientais, sociais e econômicos. E, normalmente, o pessoal só enxerga um lado e o outro enviesado. Exatamente.
Então enxerga muito o ambiental, que é fundamental, enxerga o social só com relação a algumas comunidades Sim. que eventualmente venham a ser afetadas por uma obra, e esquece que social também é geração de empregos. Esquece que o Exatamente. social é você ter uma economia forte em que a receita que você arrecada das atividades econômicas é que vai bancar projetos sociais, saneamento, educação, habitação. Exatamente. Então o pessoal pensa que o dinheiro vai aparecer só porque o Estado vai botar o dinheiro. Só que o Estado não tem dinheiro. O dinheiro do Estado é o dinheiro de quem paga imposto. Então se você não tiver uma atividade, e aí sim você precisa ter o controle para que não haja um investimento predatório. Sim. Mas você tem que entender que geração de empregos também tem impacto social. E não é o emprego que as pessoas acham que as pessoas vão querer. É o emprego que as pessoas vão ter a poder de decisão de querer fazer. Sim. Então não é chegar e dizer, tem que chegar, o pessoal vai para... Tem que pagar dinheiro para que eles continuem sendo pescadores. E se os filhos não quiserem ser pescadores? Então você tem que garantir quem quer por um lado, mas você tem que dar liberdade para a pessoa buscar outras opções também. Exatamente. Senão você vai voltar na Idade Média em que o filho era obrigado a seguir a profissão do pai. A profissão do pai. Tá. Exatamente, está certíssimo. Então vamos lá, eu queria que você comentasse do Tecom Santos 10. Então, Tecom Santos 10. Ele já vinha uma discussão longa. Primeiro a questão do STS 10, ela estava sendo estudada. Depois houve uma opção de não fazer o Tecom Santos 10 e fazer um adensamento de áreas. Então chegou-se a estudar, pegar aquele trecho onde hoje tem o Ecoporto e colocar ali o terminal de passageiros, liberando onde hoje está o Concars para atividades de carga, porque hoje ele está numa localização não adequada do ponto de vista turístico, etc. e tal. Você tem terminais de granéis dos dois lados e mesmo que como estão fazendo uma passarela lá no local, você tem o problema de tráfego de vagões. Então, para entrar com carro, você não consegue entrar com carro lá porque às vezes tem problema, ou então interrompe a operação de ferrovia, ou seja, você prejudica a operação de cargas. Então, a ideia era trazer ali para aquela região do Ecoporto, pegar um pedaço lá, jogar o Ecoporto mais para a região do Sabuó, e aí depois pegar e fazer um adensamento para BTP do que sobrasse. Só que aí veio uma decisão do TCU, Tribunal de Contas da União, dizendo não é para fazer um terminal novo, um mega terminal. E aí então voltou-se a discutir agora com o nome de Tecom Santos 10. É um investimento elevado, a expectativa é que opere 3,5 milhões de contêineres de 20 pés, os TEUs que a gente conhece por ano, que vai duplicar a capacidade do Porto de Santos. Se a gente somar com os investimentos que vão ser feitos pela Santos Brasil, pela BTP e pela Deep World, a gente vai chegar provavelmente numa capacidade de 11 milhões de TEUs ano, 11 milhões de contêineres equivalentes de 20 pé. Isso nos colocaria seguramente entre os 12 maiores operadores de contêineres do mundo. Uau. E colocando a gente numa condição, porque contêiner geralmente leva a carga de maior valor agregado. Sim. E a gente ficaria menos dependente da operação com agronegócio, dos granéis de agronegócio, porque eles são extremamente sensíveis a questões climáticas. Sim. Tanto vento quanto chuva. E os contêineres são menos sensíveis a esse tipo de problema. Sim. Então, se amanhã ou depois o Arco Norte, que é a exportação pelos portos do norte e nordeste do Brasil, ou a ligação bioceânica que os chineses estão doidinhos para fazer, e mesmo aquela que já está em curso, que é uma ligação com o Chile, que já está sendo feita, concluída uma ponte, fazendo uma ligação para justamente chegar até lá, a gente vai ter a possibilidade dos portos do Sudeste, além de continuarem operando o agronegócio, terem cargas de maior valor agregado. O que também favorece a parte do desenvolvimento tecnológico e científico, que foi o que aconteceu na China nos últimos 40 anos. É verdade. A revolução tecnológica e educacional também, né? E implantação de zonas econômicas especiais, tá? Que hoje eles têm mais de 2.500. Uau! E por conta dessas 2.500 localizadas próximas a portos, por isso que a gente tem que ver, eu posso ter algum prejuízo ambiental, mas eu posso, através dos recursos que eu arrecadar, proteger áreas que hoje estão desprotegidas. Tá? Gerar empregos. Então a gente tem que ter essa ponderação de como que a gente vai fazer a coisa acontecer para que ela tenha os bônus e que os bônus compensem os ônus. Sim. Que é uma das grandes dificuldades que a gente vê hoje no que se refere a licenciamentos ambientais e judicializações. Então, a hora que você tiver essa condição de operação, cargas menos suscetíveis a mudanças do clima,
a gente pode ter mais ou menos, não vou dizer igual, porque a gente não tem o mesmo regime político que tem lá, que tem algumas diferenciações, tá? Mas você pode ver, hoje a China, tem gente ganhando muito bem na China. Tá? Tem lojas de Rolls Royce, de carros de luxo em cidades como Xangai, Pequim, tem isso, Shenzhen e tudo mais. Só que eles, quando implantaram as zonas econômicas especiais, eles condicionaram a implantação de indústrias nessas áreas à transferência de tecnologia, pegaram os profissionais, estudantes, mandando para as melhores universidades do mundo e disseram, se vocês voltarem, não foi voltar tipo que acontece em outros lugares, se você não voltar, a tua família vai pagar o preço. Não, se você voltar, eu vou te pagar um salário legal. Tá? E esses caras estão hoje lá satisfeitos, eles saem e voltam. Não é mais aquele negócio de sair e não voltar mais. Tá? E hoje eles são o principal produtor de patentes do mundo. Produzem, em 2023, eles produziram 2 vezes mais patentes do que os Estados Unidos, para você ter uma ideia. E colocaram no espaço de 30 anos 7 portos entre os principais portos do mundo. É mega construções, né? Não tem nada pequeno, humilde, né? Tudo que eles fazem é gigantesco. Não adianta a gente querer copiar um modelo político de lá, se a gente não copiar também as soluções estratégicas que eles adotaram. Exatamente. Até porque se a gente copiar o modelo político de lá para cá, o pessoal que defende não vai querer, porque vai ter que trabalhar por muito pouco para poder ganhar o que acham que deveriam ganhar. Exatamente. E tem uma curiosidade lá, igual você comentou, né? Eles pensaram muito em vamos capacitar nosso povo, né? Vamos fazer eles estudarem bem para poder terem as melhores cabeças para desenvolverem soluções nossas. Tanto é que eles estão à frente aí na questão das patentes, né? O BRICS congrega, tem lá os participantes lá, mas os principais do BRICS é Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Se você olhar o gráfico de desenvolvimento econômico desses países, você vai ver a China lá em cima, a Índia numa posição intermediária mais alta também, vai ver o Brasil e a Rússia disputando 1,5% no mercado mundial e a África do Sul com 0,6%. Tá? E aí você fala, mas por que a China e a Índia estão nessa condição? Tem um cientista famoso dos Estados Unidos, oriental, não lembro o nome dele agora, mas ele aparece muito na televisão em programas de científicos. E ele falou que hoje o grande problema dos Estados Unidos é que eles estão formando indianos e chineses que saem do país e voltam para os seus países e vão desenvolver tecnologia lá. Isso é verdade. Então, o que acontece? Hoje eles já estão superando os professores. Eles estão produzindo mais e melhor. Sim. Você assistiu aquele filme 2012? Não. 2012 é um filme catástrofe, né? Ah, sim. Não vi, mas eu lembro do que você está. E até o pessoal chega e fala, onde é que eles construíram as arcas lá que era para... foram construídas na China. E eles falaram, só os chineses mesmo para fazer isso no tempo que eles fizeram. Então, até os próprios dos Estados Unidos estão reconhecendo a capacidade dos chineses de superar eventos. Só que o problema é o seguinte, isso aí acaba prejudicando a industrialização dos outros países do mundo. Exatamente. Por isso é que a gente poderia implantar aqui no Brasil também as nossas zonas de processamento e exportação, que são as equivalentes. Tem planos para ter aqui na Baixada, né? Santos, ela está apta a sediar uma zona de processamento e exportação desde 2017. E o que falta para fazer acontecer? Falta você ter a conclusão da revisão da legislação de ocupação do solo da área continental. E aí, então, você ter todo um processo para viabilizar a implantação. Deixando bem claro que a intenção não é colocar chaminé e nem produção jogando despejo químico ou coisa parecida nos mananciais. Que a ideia é trazer produção de alta tecnologia. Drones aéreos, drones marítimos, placas fotovoltaicas, trazer uma produção que seja uma produção de alta tecnologia, alto valor agregado e baixo impacto ambiental. Legal. Essa é a ideia, é trazer esse tipo de produção. Porque ia gerar empregos mais qualificados para, né, Nós temos mais de 10 universidades na região. Exatamente. A gente vai ter emprego para toda essa turma, porque também não é só o emprego direto, você tem os empregos indiretos. Todo o setor de serviços acaba se privilegiando com isso. Exatamente. Então, a gente tem que pensar dessa forma, e não simplesmente pensando que um setor que é importante é o mais importante de todos. A gente tem que entender como é que a gente consegue conciliar todas as demandas e todos os interesses. Tá? E se rolar, vai rolar em quais bairros, qual região? Já tem noção? Bem, uma das coisas que o pessoal fala
sempre é: a gente precisa distanciar as certas atividades das áreas urbanas. E o ideal é que isso aconteça na área continental. Porque a gente tem área, independentemente das áreas de preservação, a gente tem áreas lá que são áreas disponíveis para a implantação desse tipo de atividade. E qual é a grande vantagem? Já 2 estudos foram feitos, um deles pela Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, ligada à USP, e o outro foi feito por uma empresa ligada ao governo espanhol, doados ao governo federal, que mostram que existem várias áreas na Baixada Santista que são aptas a atividades logísticas, plataformas e tudo mais. Sim. E os 2 estudos apontam que a área continental de Santos é a de melhor potencial imediato. Legal. Tem linha d'água, tem acesso ferroviário, tem acesso rodoviário. Então, o único problema é que é uma área greenfield, ou seja, uma área que vai ter que ser toda implantada a infraestrutura. Mas ela já tem abastecimento de energia elétrica, tem abastecimento de água, tudo isso pode ser adaptado. Sim. E hoje, normalmente, o empreendedor ele cria essas condições e depois coloca para o sistema público, para as concessionárias operarem. Sim. E hoje tem previsão? Vê bem, a gente acredita que esse ano essa legislação seja aprovada e aí então já existe uma sintonia entre o governo municipal, o governo estadual e o governo federal. A partir do momento que a gente tiver essa questão definida, aí então vai ser uma ação provavelmente conjunta que envolverá também a iniciativa privada. Então aí é que a gente vai poder ter a evolução desse processo. E tem uma coisa muito interessante na legislação de zonas de processamento de exportação, aprovada em 2021, que você hoje não precisa ter mais um terreno localizado único. Você pode ter vários terrenos, desde que a distância entre a sede não ultrapasse 30 quilômetros. Olha. Isso coloca Guarujá dentro, São Vicente dentro, Praia Grande dentro. E embora Cubatão não esteja qualificada para sediar uma ZPE, porque existem critérios definidos para isso, Sim. ela pode prestar toda a parte de apoio a essas atividades que vão ser feitas. Ou seja, vai gerar empregos e atividade também dentro de Cubatão. Então você vai beneficiar no mínimo 5 cidades da região metropolitana da Baixada Santista. Sensacional. E aí, saindo essa licitação esse ano, licitação não, a revisão da lei, né? Esse ano. Aí você vai ter a segurança jurídica para tomar os passos seguintes. Porque Aí... hoje você tem que ter a tranquilidade que a lei atende àquelas demandas. Sim. Para não ter problema de licenciamentos e de aprovação na própria prefeitura. Então, primeiro a lei, depois a questão dos licenciamentos. Exatamente. O que não impede que a gente já esteja fazendo alguns estudos a respeito e tenha conversas. Recentemente, o secretário Jorge Lima, de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, ele voltou a citar a questão da instalação da ZPE em Santos. Quer dizer, isso está no radar, no radar do governo do Estado. Perfeito. Adilson, infelizmente, olha, nosso tempo está nos últimos grãozinhos, mas a gente não pode deixar de fazer a última pergunta. Tem mais alguma colocação importante que você não quer deixar de falar sobre relação Porto-Cidade? Algum recado, alguma... Aproveite esse Ellen, se a gente tivesse que falar mais alguma coisa a respeito dessa relação Porto-Cidade e todas as implicações que ela tem na vida das pessoas, a gente ficaria aqui provavelmente conversando uns 2, 3 dias, tá? Então, o que eu me proponho para você é quando você tiver alguma temática específica que você queira conversar, porque algumas coisas que eu falei aqui foi superficialmente. Sim, foi um pouquinho de tudo, né? Se você quiser algum dia aprofundar algum tema, a gente está à disposição. Se não for eu, o secretário Bruno Orlandi, que é o titular da secretaria, a gente estará à disposição para conversar com você sobre legislação, sobre investimentos previstos, sobre como é que é a visão da relação Porto-Cidade por parte da cidade. Sim. A gente está à disposição. A gente tem um episódio com o Bruno Orlandi só, mas é bom sempre estar falando desse assunto para poder aprofundar, né? Ter espaços para aprofundar mais os temas. Até para quem nos assiste ter essa noção do que é realmente o porto e a importância dele para a cidade. 2/3 da arrecadação de ISS da cidade de Santos e Guarujá é decorrente das atividades portuárias e correlatas. Para você ver a importância que tem o porto para essas cidades. Sim. Perfeito. Olha, pra gente encerrar com chave de ouro, vamos fazer a última pergunta, que não tem nada a ver com vida profissional, tá? Vida pessoal. A nossa última pergunta é: quem é o Adilson de bermuda e chinelo? Quem é o Adilson de bermuda e chinelo? É um cara que gosta de escrever muito. É um cara que... Tem livros? Já? Tenho 3 livros digitais publicados. Passa pra gente depois o link, a gente coloca na descrição. Eu sou membro da Academia Santista de Letras, tá? Olha que legal. Desde 2012. Desde 2012. Que legal. Já fiz 10 anos, poxa. Eu sou membro da Sociedade Amigos da Marinha, sou amigo da Marinha, tá? Tenho essa atividade como convidado no IBI. Eu
represento a Universidade de Santa Cecília nessa associação para a colaboração entre portos e cidades. Inclusive, agora a gente acabou de fazer uma edição que deve ser publicada proximamente da revista Portos Online, que tem participação do pessoal da Autoridade Portuária, do Ministério dos Portos. Quer dizer, foi uma coisa bem abrangente, tá? Pessoal da área laboral, né? Tem representantes de sindicatos participando da edição, tem representantes do empresariado. Então, foi uma edição bem interessante. Para você ter uma ideia, são 17 artigos, 17 textos entre artigos e entrevistas. E o pessoal falou, vai ser talvez a maior edição que a gente já fez dentro da coisa. Está sendo coordenado lá na Itália, para você ter uma ideia. A gente mandou os textos, serão textos em português, só com a introdução em inglês, mas abrange bem essa questão da relação porto-cidade, de tecnologia, de evolução. Legal. Então, a gente tem... O escrever, voltando à questão do que é o Adilson de chinelo. O Adilson gosta muito de passear. Minha mulher é muito feliz comigo porque eu acompanho ela no shopping, inclusive ajudo ela a comprar as coisas. Reclamar. Sem reclamar, ainda ajudo a fazer as compras, tá? Eu lavo a louça, eu faço comida, eu sou cozinheiro, tá? Então, a gente tem apesar de todos esses percalços que eu tive de saúde, a gente tem uma atividade bastante gostosa. Eu adoro filme, eu sou cinéfilo, tá? Eu gosto muito, só não gosto muito de ir ao cinema, porque eu sempre dou azar. Sempre senta alguém atrás comendo pipoca de boca aberta, conversando e chutando o banco da frente toda vez que cruza as pernas. Mas em termos de televisão, eu assisto o filme. Eu posso assistir um filme que eu gosto 10 vezes, tá? Mas eu tenho esse viés mais voltado para a parte de literatura, cultura, cinema, né? E também gosto de praia, lógico, gosto de Porto. Quem gosta de Porto gosta de praia. Sim, que legal. Muito obrigada, adoramos o episódio. Se você também gostou, não esquece de deixar o seu like, deixa aqui comentários sobre as suas opiniões, sobre túnel, sobre ponte, né? Se vai rolar ou se não vai. E vamos aguardar você para um próximo episódio para a gente poder aprofundar os detalhes. Um grande prazer, tá bom? Muito obrigada. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.